Graça e paz, irmãos. Privilégio único, ímpar, estarmos aqui reunidos. A palavra da Bilu expressa bem aquilo que a gente crê, que esse é um tempo muito especial e nós não podemos abrir mão. Nós começamos cantando e eu queria estar com a listinha das músicas aqui para lembrar frases de cada cântico que nós cantamos. E todos eles falam um pouco do que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Ó, o Juninho resolveu o meu problema. O setlist. É porque a gente cantou Eu Te Bendirei quando as coisas, em resumo, estiverem bem, mas também quando as coisas não estiverem bem. Quando as coisas andarem mal, ainda assim eu vou falar bem do Senhor. Depois a gente cantou que o amor do Senhor nunca falha, mesmo quando as portas se fecham. A gente acredita que Deus nos ama, mesmo quando as portas se fecham. Desde os confins da terra até o mais profundo mar, todos vão bendizer o Senhor. Eu queria saber de você, se você tem buscado nesse tempo alguma oportunidade. Tem pedido para Deus uma oportunidade. Quem sabe para que uma porta se abra. Um novo negócio, uma nova ocasião. Tem oportunidades que a gente não perde, não deve perder. Existem oportunidades que são de Deus para nós. E a gente não pode perder. Quem é casado aqui, talvez ainda se lembre. Alguns talvez ainda se lembrem a primeira vez em que houve uma troca de olhares. Entre você e sua esposa, ou entre você e seu marido, primeira vez que cruzou o olhar, opa, aconteceu alguma coisa aqui, né? Não sei se alguém desviou, mas foi uma oportunidade. E dali para frente veio o casamento. Existem oportunidades para nós que são resultado de sonhos que a gente tem, de expectativas que a gente tem, e Deus abre portas. Mas eu também afirmo que existem oportunidades que, de repente, não são oportunidades. Existem portas que se abrem e não tem nada de Deus nessas portas. E como identificar isso? A falecida escritora naturalizada brasileira, Clarice Lispector, ela diz assim, que as pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Oportunidades. Tem uma frase atribuída a Shakespeare, que diz assim, aprendi que as oportunidades nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar as que você perdeu. Eu, sinceramente, discordo dele. Você tem liberdade para concordar. Eu discordo porque eu encontro na palavra e nos cânticos que nós cantamos que existem oportunidades que Deus não está naquilo. Deus não está depois daquela porta. Existem portas que se abrem e não tem nada de Deus naquilo. Então, como identificar quando uma porta é de Deus, quando a oportunidade é Deus quem está nos dando? Será que todas as oportunidades nós devemos aproveitar? Que tipo de oportunidade a gente não pode perder por nada nessa vida? Convido você para abrir a sua Bíblia comigo, em Atos 16, versículo 16. Atos 16, 16 em diante. Atos 16, de 16 a 34. Oportunidades de Deus para nós. Diz assim o texto, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador,
a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho de salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro, desesperado de sono, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Oportunidades de Deus para nós. Você que espera uma resposta, uma direção, uma porta aberta, você precisa saber se Deus está nisso ou não. Que caminho Deus está apontando? Para onde Ele está nos levando? Qual o próximo passo a ser dado? Pego essa oportunidade ou não pego? Tomo para mim isso ou não tomo? Deus está nisso ou Deus não está nisso? O texto que nós lemos começa, e eu fiz questão de começar nos versículos anteriores, porque Paulo e Silas pregavam e havia uma moça, uma jovem, possessa de espírito adivinhador, que dava lucro para os seus donos. Era uma moça que tinha donos, os seus senhores. E por vários dias seguidos, ela ia e o espírito maligno se manifestava através dela, e ela ia atrás de Paulo e Silas, e ela atrapalhava tudo que eles faziam. Ela falava uma verdade, mas ela atrapalhava, era do jeito errado na hora errada. E o texto conta para nós, versículo 18, que Paulo ficou indignado. E aí ele volta e repreende aquele espírito maligno, o espírito sai, a moça é liberta. Aí você pensa, todo mundo deu glória a Deus quando isso aconteceu. Todo mundo ficou feliz, todo mundo festejou, celebrou a libertação daquela moça. Foi isso que aconteceu? Não. Os seus senhores, os donos dela, levantaram falsa acusação, e por causa dessa falsa acusação, agitaram todo o povo romano. Paulo e Silas acabaram no cárcere, porque estavam fazendo a coisa certa, e porque foram usados por Deus para libertar essa moça. Eu queria dar algumas dicas, alguns sinais para nós, para entendermos quando as oportunidades são de Deus mesmo ou não. Tem coisas que eu e você já sabemos que Deus não está naquilo. Tudo que envolve pecado, a gente já sabe que não é oportunidade de Deus para nós. Se é ocasião para pecar,
nós já sabemos, eu não quero falar dessas coisas. Eu quero falar daquelas coisas que às vezes parecem que são certas, parecem que são o melhor, mas não são. O provérbio já diz, né, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Tem fim de morte. E como a gente escolher a porta certa, o caminho certo, trilhar no caminho certo. Em primeiro lugar, as oportunidades de Deus para você e para mim, para nós, elas são fruto de obediência e de busca por Ele. Tem gente que quer a oportunidade de Deus, mas não busca o próprio Deus. Tem gente que quer a resposta de Deus, mas não busca o próprio Deus. Tem gente que quer a bênção de Deus, mas não vive com Deus, não gasta, não investe tempo com Ele, não se dispõe para estar com Ele. Fruto de obediência e busca por Ele, ainda que venha a prisão, ainda que venha trevas, ainda que venha tempos de escuridão, eu te bendirei. Eu vou bendizer o Senhor, ainda que eu esteja no cárcere, eu vou te bendizer, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, porque o amor do Senhor não falha. Olha que coisa interessante, tudo isso nós cantamos hoje. O Senhor continua me amando do mesmo jeito. Para ouvir a resposta de Deus e ter certeza, começar a ter certeza que essa porta é a porta de Deus, isso precisa ser fruto da minha obediência e da minha busca por Ele. Versículo 16 diz para nós que indo, é o relato de Paulo, na verdade o relato do autor de Atos, né? Indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Para onde eles estavam indo? Para o lugar de oração, lugar de buscar o Senhor em conjunto. Vamos orar juntos. Quando o pastor Jonas chama a nossa atenção aqui para as nossas reuniões de oração, não é porque a igreja precisa de gente aqui orando apenas, a igreja precisa, mas é porque eu e você, nós precisamos orar juntos, nós precisamos ter tempos para orar juntos, uns com os outros, com gente que a gente conhece, com gente que a gente não conhece, para conhecer em oração alguém, para conhecer a dor do outro, a luta do outro, a dificuldade do outro. Eles estavam indo para o lugar de oração, vida de busca, de intimidade, gente que está na relação, no relacionamento com o Senhor. Mais do que buscar uma oportunidade, nós precisamos buscar o Senhor. Você não precisa levantar a mão, mas tem gente buscando oportunidade de trabalho. Jovens e adolescentes buscando oportunidade no vestibular. Tem gente querendo buscar uma oportunidade, querendo realizar o sonho do casamento. E por aí vai. Foca no Senhor e Ele vai dar a ocasião. Centra a sua vida no próprio Deus e Ele vai criar a ocasião. Eu não preciso criar a ocasião, eu não preciso forçar a porta, porque o Senhor abre a porta por onde eu preciso entrar. Antes de buscar essa porta aberta, busque intimidade com Jesus. É isso que eles estavam indo fazer. Eles estavam vivendo a vida com o Senhor, e Deus deu uma ocasião, e uma moça foi liberta, mas em seguida, eles foram presos, levados cativos, no cárcere mais profundo que havia, o lugar mais seguro que havia, na ideia deles, eles colocaram Paulo e Silas. Aquele que é de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus, Romanos 8 diz isso. O Espírito de Deus guia quem é dele. E quem é guiado pelo Espírito vai saber qual caminho seguir. A grande pergunta é, como anda o seu relacionamento com o Senhor, com o Espírito Santo que nos guia, como você tem lidado com Ele, como tem sido a sua intimidade para ouvir a sua voz, para conhecer os seus sinais, para saber que são sinais dEle, é esse o caminho, segue adiante. A nossa busca é por conhecer o Senhor, por conhecer o melhor, é para alimentar a nossa comunhão, a intimidade, é para desfrutar da presença dEle, da presença eterna dEle. Na presença dEle, as oportunidades acontecem, se tiver que acontecer. Mas se a porta não abrir, você precisa continuar com o Senhor. Amém?
Se a porta não abrir, você precisa permanecer com o Senhor. Porque se a porta fechar e você estiver sozinho, você está completamente perdido. Mas se a porta abrir e você estiver sozinho, você vai se perder. Você precisa estar com o Senhor. Conhecer a vontade do Senhor. As oportunidades de Deus, elas são fruto de obediência e de busca por Ele. Versículo 18 diz assim: isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. O Espírito saiu. As oportunidades de Deus mostram que o propósito dele é maior que o nosso. Paulo e Silas estavam indo fazer o quê? Orar. Enquanto eles estavam indo orar, e nesses dias de busca pelo Senhor, aparece uma jovem para ser liberta de um espírito imundo. E depois dessa jovem liberta, eles são encarcerados. E depois de encarcerados, uma família inteira é convertida. Deus tem um plano e um propósito maior que o nosso. Portas abertas, oportunidades que Deus abre para nós, mostram, revelam que o propósito dele é muito maior. Você pensa que é só sustento, você pensa que é só dinheiro, você pensa que é só provisão para sua casa, você pensa só que é uma oportunidade de a gente passear, descansar em família, e por aí vai, seja qual for a oportunidade. Deus está vendo mais. Deus tem coisas a mais que a gente ainda não viu. Eu vou descobrir que Deus está nisso quando eu descubro que Deus tem mais. Ser usado por Deus para libertar uma moça é algo impagável. Libertar alguém possesso é algo impagável. Ver alguém sendo transformado pela ação de Jesus através de nós não tem preço. Mas além dessa moça, Deus quis alcançar toda a família, com todos os servos, idosos, os casais, jovens, adolescentes, crianças, todos envolvidos na casa desse homem que tinha posses, todos os seus servos. Quando diz aqui toda a sua casa, não é só a sua família, mulher e filhos, é toda a sua casa, todos que dependiam dele, do trabalho, do sustento, todos provaram de libertação, de salvação em Jesus, uma família inteira com todos os seus membros. Paulo e Silas foram presos injustamente. Eles sofreram uma grande injustiça, por isso eles foram parar no cárcere, uma acusação mentirosa, por isso eles foram presos. Mas Deus tinha um plano muito maior. Se a oportunidade é de Deus, certamente Ele vai fazer muito mais do que a gente imagina. A gente vai só para orar, segunda noite, terça tarde, quinta de manhã, mas Deus pode ter planejado muito mais. Você já provou disso? Quando eu digo só orar, não é desmerecendo a oração, mas é a única intenção que a gente tem. Eu vou lá orar. E enquanto a gente se reúne para orar, Deus age, Deus move, Deus transforma, Deus faz milagres, Deus se revela, e nós vamos provando mais dele. É por isso que nós oramos juntos. É por isso que nós buscamos a vida de oração. E é por isso que você deve buscar a vida de oração. E estar presente e orar junto com outras pessoas. Versículos 26 a 30 e 30 contam uma outra coisa para nós. Versículo 26 diz assim: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E aí o que aconteceu? Saiu todo mundo correndo, foi isso que aconteceu? Naquela hora as portas se abriram, e aqui é o centro da mensagem de hoje. Para muitos essa seria a oportunidade. As portas se abriram. E quem abriu aquelas portas, aquelas cadeias? Foi Deus. Foi Deus quem abriu, foi Deus quem proporcionou um terremoto que abriu tudo. Até as algemas individuais, todas caíram. Eu quero dizer para você que
As oportunidades de Deus, elas exigem que a gente entre no tempo dele, na porta que ele abrir, no tempo dele. Deus tem a hora certa. Você já provou disso, né? De querer buscar alguma coisa que é puro, que é santo, que é reto, alguma coisa que você não viu pecado nenhum, mas não veio no tempo em que você buscava uma resposta, uma porta, uma direção, uma gravidez, um filho. Mas vem depois. E aí você descobre que aquele era o melhor tempo. É óbvio. Eu quero estimular você a continuar crendo que Deus sempre tem o melhor tempo. E a porta de Deus precisa ser entrada no tempo de Deus, no tempo em que Ele quiser. Versículo 30 diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Todas as cadeias foram abertas, Paulo e Silas não saíram, preso nenhum saiu, todos ficaram lá. Quem levou Paulo e Silas para fora? O carcereiro. A autoridade foi quem os levou para fora. Eles não saíram por conta própria. Eles obedeceram às autoridades. Eles foram encarcerados injustamente, mas eles permaneceram. E a autoridade maior naquele ambiente os leva para fora. Que honra, irmãos. Que bênção. Que milagre. Que grande porta Deus abriu para eles. Agora pensa comigo, acompanha a cena. Já imaginou se quando as cadeias todas se abrissem, Paulo e Silas um olha para o outro? Vamos. No 3. E eles saem correndo. Essa história não existiu. Ela não existe. O exemplo nem serve, porque isso não ia acontecer, porque não aconteceu. Mas vamos continuar pensando, e se Paulo e Silas fugissem? Você acha que os demais presos iam fazer o quê? Talvez a maioria fosse junto. E quando o carcereiro chegasse e visse todas as cadeias abertas, quando ele tentou tirar a própria vida, Paulo disse para ele: opa, estamos todos aqui. Mas se Paulo não tivesse tragédia anunciada, o carcereiro teria tirado a própria vida. Mas pensa comigo, a família, a casa dele inteirinha, não teriam sido convertidos. É muito bom esperar para ouvir Deus falar e Deus nos conduzir pela mão, pela porta dele. A gente vai provando dos milagres, do sustento, da provisão, no tempo e do jeito dele. Deus vai nos levando, Ele vai nos guiando, como Ele fez com Paulo e Silas. O carcereiro os levou para fora. A gente não teria esse registro. A gente ia ter o registro do milagre que Deus fez e abriu as cadeias. A gente não teria informação nenhuma mais. Mas Paulo e Silas esperaram. Porque as oportunidades de Deus têm o tempo de Deus. É no tempo perfeito do Senhor. Quando todas as portas estão fechadas, é fácil entender a vontade de Deus. Você concorda comigo? Todas as portas fecharam. Qual é a vontade de Deus? Você não vai entrar agora. O difícil para mim, não sei se é para você, é quando tem uma porta que se abre. E a gente desconfia de que tem alguma coisa não muito certa ali. E a gente consulta o Senhor. E Ele diz: não é essa. E você ter que dizer: mas eu já estou esperando há tanto tempo e a porta abriu. Não é essa. Não é esse tempo, é difícil demais. Você concorda comigo? É difícil demais. Você pode achar que é difícil quando tem duas, mas quando tem uma pode ser muito difícil se Deus disser não. Não é essa. Não é nesse lugar.
Não é essa a oportunidade, não é esse o tempo, não é essa a ocasião, não é essa mulher para a sua vida, não é esse homem para a sua vida, não é esse o negócio que eu tenho para você. Espera mais um pouco. Quem vive em intimidade pode ouvir o que Deus tem a dizer. Versículo 25, você pode ler comigo? Se já fechou, abre de novo aí, Atos 16. Vamos ler? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Quero dizer para você que as oportunidades de Deus para nós, para você e para mim, elas sempre redundam em glória a Ele. Se a oportunidade, a ocasião é de Deus, Deus vai ser glorificado. Não tem jeito, Deus precisa ser glorificado em tudo e em todo o tempo. Mas quando eu fico cavando uma ocasião, quando eu fico cavando uma oportunidade, quando eu fico tentando arrombar portas, Deus não é glorificado. Se não existe glória de Deus na porta que você espera, você está na porta errada. Você está no tempo errado. Deus precisa ser glorificado em tudo e em todo o tempo, em qualquer porta. Versículo 32 fala assim: e lhe pregaram, Paulo e Silas, a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Paulo e Silas pregaram para o carcereiro e toda a sua família. Deus foi glorificado. Enquanto eles cantavam e oravam, os demais companheiros de prisão, interessante, eu gosto dessa expressão, os demais companheiros de prisão. Eles chegaram e já fizeram companheiros, né? Já tinha gente ali que estava próximo deles. Enquanto eles cantavam e oravam, os demais ouviam. Eles escutavam. Deus foi sendo glorificado naquilo tudo. E me chama muito a atenção o fato de que tremeu, abriu, Paulo e Silas ficarem ali, eu até entendo, mas os demais presos, é difícil entender. Tem Deus nessa história. É só por Deus nessa história, para os demais terem ficado ali quietinhos. Você já imaginou? Os presos da Lava Jato, abre cadeia, abre as celas e fica todo mundo lá, não, a gente vai ficar aqui mesmo. Presídio de segurança máxima, abriu todos os portões. O pessoal fala, não, a gente não vai fugir, vamos ficar aqui mesmo esperando. É isso que aconteceu. Deus estava ali, Deus foi glorificado ali, Deus foi glorificado na casa onde eles entraram, na casa do carcereiro, a glória de Deus apareceu. A glória não foi de Paulo, não foi de Silas. A glória nunca pertenceu a eles nunca retiveram a glória para eles. Toda a glória é para o Senhor. Oportunidade de Deus é quando Deus é glorificado, e não eu. Não é honraria, não é buscando honraria, reconhecimento, status, poder, mas quando Deus é glorificado. Pode ser que talvez na porta que se abra, e seja de Deus e Deus te guiando, você tenha algum tipo de reconhecimento, sim. Mas você precisa saber se você vai guardar a glória para você ou ela vai para o Senhor. Deus vai ser glorificado ou o meu nome é que vai ser glorificado. Eu quero para mim isso ou eu vou devolver tudo para o Senhor. Paulo e Silas foram instrumentos de Deus, mas quem fez foi o Senhor. Eu e você somos instrumentos dele, mas quem faz é Ele. As oportunidades de Deus sempre redundam em glória a Ele. Quando as oportunidades nos ensoberbecem, quando vem aquele convite que você fica todo cheio, né, e quase explode, vai orar, dá uma sondada, para saber se é de Deus mesmo. Se for, você vai conseguir se esvaziar na presença dEle. Mas se ficar um pouco em você, talvez isso seja um forte sinal de que Deus não está nisso. Não é a porta que Ele tem para você. Não é a oportunidade para a sua vida. Eu quero terminar afirmando que as oportunidades de Deus são sempre oportunidades para abençoar outros. Se é uma porta que Deus abriu, é uma porta para abençoar mais gente. Não é só para mim,
Não vamos fugir só nós dois. Paulo e Silas, vamos dar no pé, vamos aproveitar. Não, Deus dá oportunidade para abençoar outros, e foi isso que aconteceu. Eles foram abençoar, abençoaram a jovem, ela foi liberta. Depois eles abençoaram no cárcere todos que estavam em volta deles, eles abençoaram o carcereiro e toda a casa do carcereiro. Versículo 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, o carcereiro cuidou de Paulo e Silas, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi o carcereiro batizado e todos os seus. 34, então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Há um milagre maior, não foi a libertação da prisão física que eles provaram. O milagre maior é a libertação da prisão espiritual, que eles puderam testemunhar naquela jovem e naquela família, porque eles creram no Senhor, creram em Jesus. Se a porta é de Deus, nós precisamos romper com o egoísmo. A gente precisa romper com o exclusivismo. A gente precisa enxergar o outro. A gente precisa chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. As oportunidades de Deus, elas vêm para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida, sempre para abençoar mais alguém. Sempre para abençoar mais alguém. Teve aumento? Cresceu na empresa? Ou os negócios estão indo bem, a empresa, no meio da crise, deu uma boa respirada? Vai orar para saber, Senhor, quem que eu abençoo agora? Em qual missionário eu vou investir? Em que área eu vou investir? Na vida de quem eu quero investir como pessoa, pessoalmente? Quero ver alguém crescer, prosperar. Quero ajudar a pagar a faculdade de alguém. Quero pagar a escola de alguém que não tem. Quero mandar cestas básicas para quem não tem. O que eu vou fazer com isso? É isso que a gente pensa? Ou logo a gente pensa no que nós vamos adquirir para nós ou para nossa casa? Talvez na sua família tenha gente que precise. Abençoe. Toda oportunidade de Deus é para abençoar mais alguém. Sempre. Se é de Deus, é para abençoar mais alguém. Se você está retendo para você, talvez você tenha ou transformado o que era de Deus em algo muito carnal, ou nunca foi de Deus. Foi só para você. Só para você. Abra os seus olhos e o seu coração para aproveitar as oportunidades que são de Deus e abençoar mais alguém. Vamos lembrar as oportunidades de Deus para nós, as que são de Deus, sempre são fruto de obediência e de busca por Ele. Elas também mostram que o propósito dEle é maior que o nosso. Deus tem um plano muito maior que o nosso. Entra pela porta que Ele abrir no tempo dEle. Deus tem um tempo perfeito. O propósito dEle, a oportunidade, tem um tempo exato. E toda oportunidade redunda em glória a Deus e bênção para mais alguém. Oportunidade de Deus é para glorificar a alguém, para glorificar a Deus e abençoar mais alguém. Talvez você esteja vivendo um tempo de usufruir de oportunidades. Talvez você tenha aproveitado alguma oportunidade. Está em tempo de você transformar isso em algo que glorifica a Deus. Está em tempo de você reconhecer que é um presente dEle, é uma dádiva dEle. Então a glória é dEle, mas eu vou abençoar mais alguém. Vou alcançar mais alguém com isso. Eu quero orar por você que tem buscado por oportunidades, respostas. Deus pode falar e Deus fala. Deus fala pela sua palavra. Deus fala por gente dEle. Deus fala no mundo em que nós vivemos, pelas circunstâncias. Deus pode falar. Mas que você tenha ouvidos para ouvir. E um coração sensível para obedecer. Para andar nos passos dEle. Feche seus olhos, vamos orar. Eu não sei qual é a sua questão e talvez você tenha vindo sem questão alguma. Para quem veio sem questão alguma, guarda os princípios para todos os dias da sua vida. Para quem veio com questões, espera respostas de Deus, a direção dEle.
use esse crivo. Passe por esse filtro, para o seu bem, para o bem dos seus, para a glória de Deus. Sempre para a glória de Deus. Vou te dar alguns segundos para, com a ajuda do Espírito Santo, você sondar o seu coração. Senhor, o Senhor que sonda e conhece o nosso coração, sabe exatamente como estamos agora e como somos. O Senhor sabe, ó Pai, da nossa vida, da história passada, presente, e só o Senhor sabe do futuro. Eu clamo por aqueles que buscam nesse tempo por oportunidades do Senhor. Por favor, ó Deus, se essa é a hora, abre portas. Abre a porta do Senhor, do jeito do Senhor, no tempo do Senhor, para a glória do Senhor. Seja na área que for, Deus. Para aqueles que andam, ó Deus, nesse tempo, estão desempregados. Para aqueles que buscam resposta para enfermidades, tratamento, buscam a cura do Senhor. Para aqueles que buscam restauração de relacionamentos. Para aqueles que buscam, ó Pai, uma resposta em relação ao futuro, que tudo isso venha como fruto, toda a resposta venha como fruto, de gente que anda na Tua presença, que ama a Sua presença, que busca o Senhor, que se dispõe a ouvir a Sua voz e a obedecer a Sua voz de comando. Fala conosco, Deus, o Teu Espírito que aqui está, paire sobre cada coração. Envolva os corações nessa hora, ó Deus, de uma forma poderosa, marcante, transformadora. Toma conta da mente de cada um aqui, Senhor. Toma conta da mente, que os pensamentos não nos levem para longe, mas nos leve para perto do Senhor. Que os nossos sentimentos estejam em sintonia com os seus sentimentos. Que os nossos passos, ó Pai, sigam os passos de Cristo. Por favor, ó Deus, fala conosco. Aqueles, Deus, que receberam uma grande oportunidade, uma grande ocasião, e de repente não estão fazendo bom uso disso, que esse seja o tempo do retorno. Esse seja o tempo, ó Deus, de se reaproximar do Senhor e conhecer os Teus propósitos eternos nesse tempo em que nós vivemos, no dia de hoje. Em pleno domingo à noite, nós queremos conhecer a Tua vontade, queremos ouvir a Sua voz. Que o restante de noite seja para Te ouvir, seja para Te provar mais, para Te conhecer mais. Que nessa noite o Senhor ministre sobre nós. Enquanto dormimos, ó Deus, desperta alguns para falar, para conversar, para dar respostas, direção do alto. Desperta alguns para orarem, intercederem, clamarem. Desperta alguns, ó Deus, para apenas desfrutarem da Tua presença santa, poderosa e transformadora. Em nome de Jesus eu clamo, Senhor. Marca o nosso coração. Marca a nossa vida nesse tempo. Que haja um registro histórico em cada um de nós, por esse tempo. E usa-nos, ó Deus, assim como Paulo e Silas, usa-nos para libertar pessoas, usa-nos para proclamar as Tuas virtudes, usa-nos, ó Deus, para clamar, orar, interceder, para Te bendizer, ó Deus, em todo o tempo, seja qual for a circunstância. Receba o louvor, a adoração do Teu povo, da Sua igreja. Agora, hoje, ó Deus, todos os dias da nossa vida, enquanto houver fôlego, e quando o Senhor nos levar, nós vamos Te adorar perfeitamente na eternidade. Bendito seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.